Japão, um país, né, que fica do outro lado do mundo, de onde moramos, e por essa distância, tanto distância geográfica quanto cultural, ele tem muitas culturas diferentes, muitas formas de representar a arte diferente, como uns teatros mais modernos e meio que psicodélicos 3D, artes em quadros, pinturas, jarros e muitas outras formas. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre uma dessas artes. Uma arte que ela é vendida como uma revista simples, que a gente pode ler aqui no Ocidente de trás para frente. Ela é em preto e branco, não tem muitos detalhes, assim como as HQs que buscam detalhar o máximo em cores, mas ela expressa uma forma de arte japonesa muito bela e todas essas histórias contam alguma coisa sobre o autor e sobre sua cultura. Estou falando de mangás. Vamos começar com os tipos de edições. As edições, como todos sabem, né, ou devem saber, são números das revistas que são lançadas. Os mangás, assim como as HQs, elas são lançadas semanalmente, mensalmente ou anualmente, com algumas variações, como bimensalmente ou bissemanalmente, que é quando a HQ, ou mangá no caso, ele é lançado de 2 semanas no mês. Já que o mês tem geralmente 4 semanas, 2 semanas tem mangá, 2 semanas não tem mangá. Certo? Certo. A arte do mangá vai muito do traço do autor, pois em várias obras, eu diria até 80% das obras de mangá, o autor é o mesmo que cria a história, ou seja, ele é o roteirista e o desenhista da mesma história. Tem vários casos onde o autor, ou seja, o roteirista é um e o desenhista é outro, e vice-versa. Mas, geralmente, o tom da história ele é traçado pela trama e pelo traço. Alguns artistas, alguns mangakais, eles subvertem isso, colocando um traço mais leve, que pode ser visto como infantil, em obras mais pesadas, como exemplo tem Madoka Mágica. Então, vamos agora falar um pouco sobre os mangás shounen, que é os mangás mais populares que a gente vê assim sendo circulado aqui no Ocidente, no caso no Brasil, que é onde esse vídeo se passa, né, obviamente. Bem, os mangás shounen, eles são uma classificação, ou seja, como se fosse a faixa etária. No caso, o mangá shounen, ele é produzido principalmente para jovens masculinos. Mas isso não impede que eles sejam lidos por adultos ou por garotas, mulheres, pois é como se fosse uma classificação mesmo. Não é porque uma classificação indica que aquilo ali é feito para um certo gênero, ou seja, masculino, que o público feminino não possa gostar. Tanto que temos vários exemplos de mulheres, garotas que gostam de shounens. E temos também o oposto, que são os shoujos, que são obras que têm como foco maior o público feminino, mas que não é incomum ver os garotos gostando de obras shoujo. Temos aqui agora umas subcategorias que eu vou falando enquanto mostro algumas imagens de alguns animes que possam ser desse exemplo. Vamos lá, vamos começar então com o anime shounen de time, que é sempre a mesma coisa, tipo em sua base. É sempre um time de 3, onde o protagonista geralmente é o mais animado, tem um cara mais sério e tem uma garota no grupo. Essa garota ela pode ser a mais forte, a suporte do grupo ou a inteligência do grupo. Varia de shonen para shonen. Mas sempre vai ter esses 3 e um mestre que tem uma particularidade dos outros mestres apresentados no anime ou no mangá. Geralmente, animes que têm essa temática de time abordam muito a parte espiritual do Japão, como Naruto, Yu Yu Hakusho ou mais recentemente Jujutsu Kaisen, onde os times eles abordam criaturas sobrenaturais, ou o próprio protagonista ou alguém do seu time tem algo a ver com o sobrenatural do mundo, e com isso eles têm a missão de defender o mundo, proteger ou usar coisas sobrenaturais a favor deles em alguma batalha. Vai depender muito da trama também. Aposto que isso fez vocês pensarem em muitos animes que existem aí. Como eu falei, né? Tem o Naruto, o Jujutsu Kaisen, que é o mais atual, mas também tem o Yu Hakusho, que foge um pouquinho aí, mas sempre tem um trio, assim, de personagens que são o trio principal. E tem vários outros desses tipos.
pois isso é um arquétipo de personagem, que vai ser o próximo assunto que eu vou falar. Seguindo para outra categoria de shonen, temos os shonen de batalha ou battle shonens. Esses shonens, eles geralmente são focados em luta, tipo luta mesmo, luta é porradaria. E tem um roteiro mais básico, é como se fosse um jogo de luta atual, onde o jogo tem uma história, mas a história só serve de justificativa para certas lutas acontecerem. Nesse temos Dragon Ball Z para frente, temos Baki-Hama e temos vários outros que vocês podem identificar aí. Temos também os shounens mágicos, que eu vou nomear aqui assim, que são histórias que o autor, além de ele criar o sistema de poder, que vai ser uma coisa que a gente vai falar mais para frente, e tudo assim relacionado ao mundo, ele é criado também um próprio mundo, pois a maioria dos shounens tem ou um mundo atual, que é onde vivemos, com algumas modificações, ou temos esse mundo mágico, onde o autor ele cria esse mundo do zero, com regras de física, regras de poderes e tudo mais. Como exemplos temos Nanatsu no Taizai, temos também qualquer Isekai que você tenha visto, ou também Chainsaw Man, que apesar de se passar no nosso mundo, ele é gerido de uma forma diferente. Um subgênero recente é os shonen de heróis, que basicamente pega a visão de super-herói que a gente aqui no ocidente tem e leva para lá. Assim, eles têm uma visão única dos super-heróis e através desses mangás eles podem mostrar ao público como é a visão deles. Então não vai esperando que mangá barra anime de herói seja que nem um HQ ou filme de herói daqui. Por exemplo, lá tem várias diferenças, como a identidade secreta não é levado tão a sério, os danos e a força são divididos por ranking, geralmente rankings por letra e não por número, como é aqui, geralmente é adaptado. Então tem essas mudanças que são interessantes a gente perceber com um certo tipo de gênero, que é o gênero de herói, em diferentes povos. Aqui, por exemplo, temos tudo isso de Marvel e DC, e lá, como referência, temos Boku no Hero, One Punch Man ou Hero Ground Zero. E eu também queria citar aqui um outro gênero, também de shounen, que esse aqui é um pouco mais polêmico, entre aspas, né? Eu não acho tão polêmico, mas isso aí vai ficar um pouquinho mais pra frente no vídeo, que é o Isekai. Do que se trata o Isekai? O Isekai é uma obra onde o protagonista, seja ele homem, mulher, adulto, criança, tanto faz, ele é teletransportado para um mundo mágico. E lá ele tem uma missão, ou ele tem que aprender a viver a sua vida nesse mundo mágico. Sendo que esse mundo mágico geralmente é totalmente diferente de onde ele veio. Como exemplo temos Konosuba e vários animes aí. Eu não assisto muito Isekai, então não posso dar muitos exemplos. Mas é assim que você reconhece um. É um protagonista que de alguma maneira, seja ela virtual, por morte, vida após a morte, reencarnação, ele vai parar em outro mundo, seja ele medieval, cyberpunk ou steampunk. Muito bem, a gente conheceu aqui agora os tipos de shonens que existem e alguns tipos de sub-shonens que existem. Agora vamos falar de outra coisa que é normal nos shonens, que são nível de poder e escala de poder. São coisas diferentes e eu vou explicar isso aqui agora. Os níveis de poder também são chamados de funcionamento mágico do mundo padrão. Estou falando aqui difícil, mas basicamente o nível de poder é como que o poder do protagonista, o poder daquele mundo funciona. Vou dar um exemplo bem mais claro. O chakra. O chakra em Naruto é apresentado como energia que tem em todos os corpos humanos, com algumas exceções, e essa energia ela pode ser moldada junto com a força da natureza, entre aspas, para fazer algumas ações sobre-humanas. Não é a explicação que eu no anime, eu dei essa explicação aqui somente para facilitar, para vocês entenderem. Então aqui em quase todo shonen vai ter algum tipo de poder assim. Um Ki, um Chakra, um Cosmo, onde todos eles têm a mesma função, que é dar poder aos personagens, fazendo assim com que eles façam coisas sobrenaturais, como andar na água, ficar de cabeça para baixo, assim dando razão a algumas cenas de luta. E alguns poderes também, claro. Já a escala de poder define em que tipo de história a gente está afeiçoado. Vou dar um exemplo claro. A escala de poder de Dragon Ball difere da de Dragon Ball Super pelo nível dos poderes dos personagens e dos vilões. Vou dar um exemplo. O vilão mais forte de Dragon Ball é Piccolo Daimao. Ele é o rei demônio de lá e por isso ele tem uma força sobre-humana, pode criar seres do nada, pode matar várias pessoas. E o nível de um humano normal é o do Goku, do Kuririn, do Mestre Kami e do Tenshinhan, que são humanos que treinaram e conseguem manipular o Ki, assim soltando bolas de energia, voando e tendo mais força e resistência do que os humanos normais.
Passando para Dragon Ball Super, os inimigos maiores são deuses da destruição, que são capazes de destruir planetas, luas com espirros ou com simples dedo mindinho, sei lá. Então, para isso, nossos heróis, que são Goku, Vegeta e companhia, têm que ter níveis que se aproximem dos deuses. Goku e Vegeta têm um Super Saiyajin Deus e o Blue. Atualmente também tem o Ego Superior e o Instinto Superior, que são técnicas divinas, que são tão poderosas que um usuário de Ki padrão, como o Mestre Kami, não consegue sentir um Ki divino, pois é uma coisa tão fora da realidade de um ser humano lutador que usa o Ki normal de Dragon Ball, que eles não conseguem detectar. É outro nível de poder para eles. Então, é isso aí. As brigas agora são geradas em escala global, com planetas sendo afetados ou destruídos até. E as esferas de energia que antes eram só um ataque à distância, agora são feitos literalmente para destruir planetas inteiros. Temos também mangás onde não tem a energia espiritual, cosmo, ki, chakra, mas temos poderes externos. Esses poderes externos eles são usados simplesmente para dar um poder além do que o personagem tem. Vou dar dois exemplos aqui simples. Cavaleiro do Zodíaco e Shumatsu no Valkyrie. Onde em Shumatsu temos as Voluntes e em Cavaleiro do Zodíaco temos as armaduras. As Voluntes são simples. Os deuses em Shumatsu são os inimigos. Então os humanos precisam de armas que possam matar deuses. Então tem as Valkyries, que são guerreiras divinas, que se transformam em armas para esses humanos se utilizarem delas. Isso pegou bem mal. Mas continuando. Enfim. Aí, isso aí é uma forma de poder externa. O humano, ele é forte. Mas sem a volunte dele, ele não é nada contra o inimigo, que são os deuses das mitologias. A mesma coisa em Cavaleiro do Zodíaco. Apesar de termos o Cosmo em Cavaleiro do Zodíaco, os cavaleiros precisam estritamente de suas armaduras. Tanto para proteção, quanto para aumentar o Cosmo, quanto porque as batalhas elas são em níveis galácticas. Gente, tem uma luta em Cavaleiro do Zodíaco onde o Shiryu ele voa tão rápido ao espaço que se ele não parasse naquele momento, ele ia se destroçar. E é dito com todas as letras que se não fossem as armaduras de bronze e de ouro protegendo o Shiryu e seu adversário, eles iam morrer muito mais rápido do que qualquer coisa já existente, porque eles estavam numa velocidade muito alta. Eles só não morreram por conta das armaduras. Então, quando a gente observa tudo isso que eu falei, você vê como é montado, como é escalonado um anime simples. Claro que tudo depende do roteiro, da história. Porque vários autores, como o próprio Kishimoto de Naruto, Toriyama de Dragon Ball, usam técnicas que são manjadas, entre aspas, por todo mundo, mas as histórias deles são tão únicas e tão revolucionárias quando foram lançadas, ou pegam essa coisinha que todo mundo usa e subverte e colocam uma coisa totalmente nova, como em Chainsaw Man, que muitos pensam que são seinens, que a gente já vai falar, mas não, Chainsaw Man é um shounen, que a obra fica irreconhecível como shonen, porque a gente está acostumado sempre àquele negócio de um trio, um rival, o protagonista está morrendo do nada, ele consegue um poder absoluto do nada, mas não, tem shonens que eles usam esses artifícios, mas eles colocam várias outras coisas. Como em Boku no Hero, por exemplo, onde o Midori ele consegue um poder absurdo do nada, mas depois ele vai no médico e ele descobre que se ele fizer isso de novo, ele pode perder o braço. E realmente tem uma parte no mangá onde ele usa isso de novo e ele fica com o braço todo estourado, ele quase perde o braço real. Bem, já falei agora de um shounen, do que é um shounen, de como os shounens mais padrões se encaixam nessa temática de shounen. Só para dar uma adendo aqui a mais, Death Note também é um shounen, viu? Aquele do Caderninho da Morte também é um shounen, pela classificação de idade. Mas você vê que ele é totalmente diferente de outros shounens, porque quase não tem briga em Death Note. Mas enfim, vamos agora para uma categoria mais diferente, que são os seinens, que estão ganhando muito mais popularidade atualmente. O que são seinens? Seinens são obras de mangá, também tem animes, que são focados mais para o público masculino adulto. Mesma coisa do shonen e do shoujo. Pode ser feito para um público, mas o outro público também pode assistir. Como exemplo de seinen, temos Jojo, da parte 7 para frente, Berserker, e vários outros animes aí e mangás que várias pessoas comentam no YouTube. Se vocês procurarem mangá e seinen. A diferença de um shonen para um seinen, em questão de ação, é porque um seinen ele pode ter cenas muito mais brutais, muito mais expositivas, como ossos a mostras,
ou um detalhamento maior na anatomia dos personagens quando eles são cortados ou espancados do que o shonen, porque o shonen ainda é visto por crianças, querendo ou não. Então, a violência não pode ser tão grande. Tanto que a gente vê aí vários exemplos de censuras feitas no mangá, quando o mangá passa para o anime. Explico isso mais pra frente também. O seinen também, ele tem uma diferença muito grande em roteiro. Os roteiros dos seinen são muito mais pesados. Quem viu Berserk sabe que Berserk nunca poderia ser um shonen. Simplesmente porque os 2 primeiros arcos de Berserk são mais brutais do que qualquer shonen ao todo. Berserk é a brutalidade em revista, basicamente. Não tem como você me dizer que tem alguma coisa mais brutal do que Berserk em questão assim de mangá. Porque em Berserk é absoluto nessa questão. Eu vou até evitar mostrar muita imagem de Berserk, porque isso pode dar ruim no YouTube, porque é muito brutal, velho. Não tem como. A arte do falecido Miura, ela é ótima. E ele detalha bastante isso. Outro que passou para isso foi o Araki com o Jojo. Jojo, a partir da parte 7, fica mais expositivo brutalmente. Tem os personagens que os stands são corporais, a gente vê a anatomia do personagem mudando por conta do poder. Isso é muito absurdo. O roteiro, não é só o traço, o roteiro também, o roteiro é absoluto, é brutal. A gente vê um seinen, assim, que não tem poder, um seinen mais urbano, e parece que a gente está vendo um caso criminal, porque é uma coisa que poderia acontecer na vida real. E um seinen que é fantasioso, como o Berserk, é pior ainda, porque a gente não sabia que aquilo ali poderia ser possível, em questão de roteiro, de escrita. Então o seinen, apesar de ter essa temática mais adulta e ser pesada, ele é brutal. Ela realmente não pode ser vista por menores de idade, porque ele é brutal. No caso que eu estou falando, brutal mentalmente, viu? No caso que, tipo assim, alguns senens não tem ação, mas as conversas, os diálogos são brutais também. São diálogos pesados que nem todo mundo está preparado para ler. Uma outra observação. Apesar de eu ter falado de vários animes e mangás, nem todos seguem essa forma. Como eu falei, Chainsaw Man não parece ser um shonen, mas é, tanto pela classificação indicativa, tanto pela classificação, né, ele é um shonen, e por vários outros pormenores. Porque eu vou dizer isso aqui mais uma vez, eu acho que eu já falei isso no vídeo. Mas existem técnicas de escrita que são usadas por todo mundo, tanto lá no Japão quanto aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são onde fazem HQs. São maneirismos que todo o autor tem para não complicar muito, ou senão porque é um maneirismo muito bom. Quer ver um exemplo? Vou trazer aqui para as HQs. O herói órfão. Vários heróis são órfãos na Marvel e na DC. Temos o Homem-Aranha, o Batman, o Flash. E isso está tudo bem. Eles são órfãos, têm questões de pais e filhos. E está normal. Assim como no Japão, é super normal. O protagonista, alguém está passando por um momento de dificuldade, e tem um mega poder absoluto tirado de lugar nenhum. É tipo normal, é uma técnica de escrita. O importante é você ver o que o autor da história faz com isso. Quer ver um exemplo bem claro disso? One Piece. Várias vezes o Oda ele utiliza isso do Luffy ou de algum personagem como o Zoro, o Sanji, está totalmente acabado. Um personagem que não fosse o principal já teria desmaiado há muito tempo. Mas do absoluto nada, ou seja, de memória, de coisa, ele desperta um poder absolutamente overpower. Em um ano mesmo, temos o Sanji ficando com as chamas azuis. A gente vê que aquilo ali não poderia estar acontecendo, mas aconteceu. Só se você tiver um olho muito crítico, no caso, né? Porque o Oda, é isso, o Oda, ele pega uma coisa que seria clichê, ou que seria usado muitas vezes em um anime ou um mangá normal, e ele faz aquilo ali na história fluir tão bem, que você percebe que não foi forçado. Mesmo podendo ser forçado, aquilo ali não foi forçado na sua visão. Na sua visão como espectador que assiste, que lê, que não é crítico e blá blá blá, aquilo ali não foi forçado, aquilo ali foi muito natural. Mas beleza, G, eu quero muito criar um mangá, quero muito que esse mangá vire anime. Como é que eu faço? O que é que vai acontecer? O que eu preciso fazer para ter uma obra lida por muita gente e reconhecida a ponto de virar uma obra audiovisual? Eu quero ter isso para mim. Bem, aqui vamos para a parte 2 do vídeo, onde eu dou dicas e falo um pouco sobre como é a vida de um mangaka. Muito bem, para isso temos 2 caminhos, o caminho oficial ou o caminho virtual. Eu vou falar dos dois, começando pelo oficial agora. O oficial é o seguinte, existem as Jumps, que são as editoras, que elas lançam e postam também digitalmente os mangás, anualmente, mensalmente, diariamente, elas sempre postam os mangás.
E vez ou outra elas abrem concursos de mangás para que fãs tenham o seu trabalho se tornando um mangá oficial. Isso já aconteceu com vários e vários mangás conhecidos, como Naruto e Dragon Ball. Os criadores eles criam uma edição piloto, mostrando a ideia do que eles querem no mangá deles. E aí, se a história é aprovada, ele é levado para um time de editores. E agora eu vou explicar a parte 2 dessa parte. Muito bem, se o seu mangá ele é aprovado por alguma Jump, beleza, você está dentro. Mas aí você também é levado a escrever e a definir coisas do seu mangá. Qual o tipo de poder? A história tem um começo, meio e fim? Você já planejou? Você tem alguma ideia do que você vai fazer nos próximos 3 arcos de história? As perguntas são imensas, são várias. E você tem que saber algumas coisas delas já de antemão, porque senão seu sonho acaba antes de começar. Depois disso, você pode escolher ou é lhe apresentado um editor. O que esse editor vai fazer? Esse editor, ele tem a parte jurídica da Jump toda calculada na palma da mão. Esse cara, ele sabe tudo que você pode colocar ou não em história. Então, ele vai sempre te dar sugestões, ou se não vai barrar alguma coisa, ou vai adicionar alguma coisa. Vou dar um exemplo bem claro disso aí. Bem, na saga do Cell em Dragon Ball, os androides eram realmente para ser os vilões da saga. Mas o editor falou que aqueles vilões, comparados ao Freeza, por exemplo, iam ser vilões muito meia boca. Então ele sugeriu para o Akira Toriyama que o Akira, ele do nada fizesse alguma coisa nova. Ele inovasse, ele criasse um vilão derivado dos androides que tivesse uma ameaça maior, que fosse para se igualar com o Super Saiyajin. Então Akira Toriyama, depois de algumas semanas publicando Dragon Ball, ele chegou ao Cell. O Cell ele foi um vilão criado a partir de uma dica de um editor. Porque o editor ele viu que aquilo ali, se a saga do Android fosse só dos androides, ia flopar absurdamente. Então ele deu essa dica pro Akira Toriyama mudar essa parte. E aí, hoje em dia, a saga do Cell ela é uma das melhores sagas de Dragon Ball Z. O editor aqui, além de cuidar da parte jurídica, ajudando o Akira com algumas questões legais que ele poderia ou não colocar, tanto cada época, ou por ofender alguma pessoa, ou mesmo por judicialmente, alguns nomes têm que ser trocados, ele também deu uma dica para o Akira que poderia melhorar a saga, porque ele viu que a saga iria flopar. Então ele agiu aqui como um outro criador. Ele deu uma dica vista de um ponto de vista do espectador. É como se o editor ele fosse você que está assistindo, que está lendo. E ele desse uma pequena dica para o autor. Adicione isso aqui, tire isso aqui. Olha, isso aqui não vai pegar bem não, porque o seu público é dessa idade até essa idade. Faça isso aqui diferente, por favor. Então o editor ele faz isso. Mas também existem editores que estão mais a favor da empresa e da popularidade do mangá em questão do que da visão artística do autor. E eu vou citar esse caso aqui agora. No anime e mangá Shumatsu no Valkyrie, vemos um torneio de luta onde os deuses das várias mitologias enfrentam vários humanos escolhidos a dedos por uma Valkyrie. Enfim, esse torneio ele é feito durante uma arena e cada round a arena muda, assim como os participantes. Mas, por ordem dos editores, não foi sugestão, ordem, os deuses não poderiam usar vários poderes, pois a editora e também os editores achavam melhor que as lutas fossem somente por armas e por poderes de curta distância. Assim, várias lutas do mangá foram prejudicadas, como exemplo de Poseidon contra Sasaki Kojiro, onde Poseidon, o deus grego dos mares, não usa poder de água, simplesmente isso, ele não usa poderes de água, só usa um tridente e olha lá. Apesar de ser uma edição que os editores fizeram no mangá, que poderia resultar em uma boa audiência, pois a proposta era deuses e humanos saindo no braço e não usando poderes, isso danificou muito o mangá, prejudicou muito a história, pois a gente aprende que as Volundes são armas divinas, ou seja, são armas que podem repelir e contra-atacar os poderes dos deuses. Então, o Poseidon usando a água, ou os 12 trabalhos do Hércules sendo mais usados como arma, não iriam prejudicar a obra, como os editores pensavam. Pelo contrário, a falta disso fez a obra perder até leitores, com vários tentando apenas que só observar pelo YouTube. As pessoas não querem mais comprar nem ler, porque imagina você ler uma história onde um personagem que é conhecido por um poder não usa esse poder, só vai no braço. É sem graça, né?
Então aqui vemos um caso onde os editores eles modificaram a história de uma obra inteira, visando apenas o lucro do mangá e da editora. Eles não visaram a visão artística do autor, eles visaram apenas o lucro, e isso danificou muito a história da obra. Beleza, agora você tem a editora, um editor, você tem personagens concisos e já tem pelo menos um arco de história praticamente escrito e roteirizado já. O que fazer agora? Bem, agora basta você lançar. Você vai ser lançado em uma Jump. A Jump geralmente ocorre de duas formas. Ou eles lançam sua edição separadamente, ou eles lançam junto com a revista Jump, que é o quê? São basicamente um compilado de histórias de mangá, onde a sua vai estar ali no meio. Assim acontece com Dragon Ball, Naruto e vários outros shounens e shoujos assim, que aparecem assim na indústria dos mangás mesmo. Pronto, o seu mangá foi lançado, já está à venda, seja em mídia física ou digital, seja em uma Jump ou separadamente com uma edição única. O que garante que ele vai fazer sucesso? Bem, história, personagens, a trama, a forma com que você escreve e deixa a sua história coesa e boa de se acompanhar. Porque, tipo, não adianta você ter um roteiro incrível, o melhor roteiro do mundo, meu Deus, que história espetacular. Se você não saber contar essa história, você tem que ter uma história que tem começo, meio e fim em cada edição. Você não pode deixar pontas soltas que deixe o leitor com aquela sensação de história incompleta. Você tem que deixar uma ponta solta com um gostinho de quero mais. Você tem que deixar uma ansiedade para o próximo capítulo. E isso a editora, a Jump, vai ver nas próximas 5 edições. Se até 10, se eu não me engano, você não conseguir cativar um público bom, infelizmente o seu mangá é cancelado. Se você conseguir cativar um público bom, parabéns, você agora entra na lista de mangakás oficiais. Como um mangaka oficial agora, além de você já poder criar outros mangás na mesma Jump ou em outras Jumps, né, pois elas vão te dar um pouco de credibilidade, você vai ter um pouco mais de liberdade criativa em explorar outros gêneros. Então, se você começou com ação e quer puxar para um terror, você pode. Se você quiser pegar um terror e passar por um shoujo, você também pode. Não vai ter nada que te impeça disso, a não ser as editoras para quem você vende essa história. Mas também você tem que ter alguns adendos para a sua jornada de mangaka, como a censura e a optação dos editores. Como eu falei, existem editores que estão trabalhando com vários autores como o Eiichiro Oda há muito tempo, mas também existem editores que são mais focados na editora, como os editores de Shumatsu no Valkyrie. E assim você tem que tomar muito cuidado com isso, pois os editores eles podem querer te pressionar a mudar uma coisa, ou a estender algum arco, ou estender a história, de forma que ele deturpe a sua história original. E aí acabe como Death Note, que tinha um plano fechado, mas por conta do sucesso e da editora e dos editores pressionando os autores, eles tiveram que estender para mais alguns arcos. E assim surgiu o arco do Melo e do Nir, que apesar de bom, todo mundo sabe que aquele arco não era para acontecer daquele jeito, ou que era para ser bem mais curto do que é no original. Então, seguindo esses conselhos mínimos, tendo todos esses cuidados adicionais, sabendo escrever, desenhando ou não, porque você pode achar um ilustrador, você tem oficialmente um mangá na primeira rota. Bem difícil, né? Vamos para a segunda rota agora, que agora sim as coisas vão ficar interessantes. A segunda rota, que está sendo a mais usada hoje em dia por vários artistas independentes, é criar a webcomic, com o advento do Webtoon, que é um site gratuito, com alguns apoios financeiros, caso o criador e você queira financiar. A Webtoon propõe que você crie sua história e poste ela gratuitamente, e que seus leitores também leiam gratuitamente. Vale mencionar que, para você lançar um mangá, não é barato, você às vezes tem que custear do seu próprio bolso. Então a Webtoon faz esse trabalho de intermediário e faz com que o trabalho de você lançar sua obra para o mundo ver seja muito mais fácil. Assim surgiram muitas histórias muito boas, como One Punch Man e também o The Beginning After the End, que é um isekai incrível. Claro que os cuidados como editora, o que você vai postar, qual a história, o seu gênero, você tem que se atentar muito a isso, são os gêneros da história que você está escolhendo. Você não pode pegar e colocar uma coisa de terror numa obra infanto-juvenil, por exemplo, obviamente, né? Se atentar bastante a esses detalhes e o seu mangá vai longe, vai disparar com sucesso total, pode ter certeza disso. Um mangá, ele pode ser reconhecido por várias coisas, como história, arte e até algum dos casos, o tipo de história que é. Você pode fazer um tipo de história que seja no Japão feudal, mas a sua história é tão única que ele vai virar referência naquilo dali, como o clássico Vagabond, que é um seinen bastante famoso, sobre a história real de Musashi Miyamoto, que foi um dos maiores espadachins do Japão.
Aquilo ali, a maioria das coisas realmente pode ter acontecido, segundo a história japonesa. Mas o autor sabe escrever aquilo ali tão bem, mas tão bem, que fica marcado. Você lembra de Vagabond mais do que você lembra da história original do Musashi Miyamoto, que foi um cara que realmente existiu. E isso aí é muito interessante de você se notar. Como um leitor de mangá, é preciso que você entenda que o mangá está contando uma história em uma mídia que não se mexe e não tem som. Então você precisa fazer com que as páginas sejam atrativas ao olhar, para que o público se sinta dentro da história, para que role uma imersão realmente. Não adianta você manter uma história com os personagens todos travadões, parecendo robôs. Você precisa ter uma história que tem um traço único, além de tudo, e que sabe fazer uma coesão de páginas. Você tem que saber que você fazer o personagem arremessar uma lança, a forma com que você desenha ele tem que estar proposta para ir para a próxima página. Para o leitor ter uma intenção, mesmo que inconsciente, de seguir aquela história e pensar, poxa, eu estou assistindo isso. Eu estou vendo aquilo ali como se estivesse se mexendo de verdade. Entendeu, gente? Então, essa é a história, a magia por trás de um mangá de sucesso. Os mangás, eles são uma mídia muito interessante de você se ver por causa disso. Essa história, a magia que eles têm em contar uma história sem precisar de som, ou de vozes, ou de nada, apenas de imagens e letras. Alguns mangás são até mudos. Isso é uma coisa espetacular. Ainda mais quando esses mangás eles são finalizados de uma forma perfeita. Como exemplo, temos Fullmetal Alchemist, que começou de uma forma ideal, um pouco parada, como quase todos os shonens, e terminou de uma forma esplêndida, com um final que não precisa destruir 1000 planetas ou o protagonista virar o mais forte do universo. O final precisa ser apenas coerente com aquele mundo. No final de Fullmetal acontece isso. Não rola tipo a maior ação, o maior feito de poder já visto nos animes, não. É um final consideravelmente simples, mas que na sua simplicidade a autora soube escrever um final perfeito. O mundo dos mangás, apesar de ser preto e branco, demonstra vida. E isso é ideal para atrair vários leitores. Seja você fã de Isekai, de Battle Shounen, de shounens normais, de shounen do gênero, de shoujo, de mahou shoujo, de seinen, você vai se atrair pelo mangá pelo que ele é, pela sua essência. Você pode se decepcionar muito quando o mangá começa bem e termina ruim, mas não vai mudar o fato de que você gostou do mangá pela experiência que é ler um mangá. Então, vocês podem ter percebido que nesse vídeo eu citei vários mangás. E se eu me lembrar, eu vou deixar na descrição, porque todos os mangás que eu citei, sendo eles bons ou ruins, valem a pena de serem lidos. Então chequem a descrição, porque vão ser recomendações que vão mudar a vida de vocês. Para melhor ou para pior, ou vocês só vão ter um pouco mais de hábito de leitura mesmo. E assim a gente finaliza esse vídeo. Eu agradeço muito a você que tem chegado nesse final do vídeo. O vídeo deu muito trabalho para fazer. E por isso eu peço que você deixe um like. Se você gostou do que eu falei aqui, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai ter interesse com o vídeo. Se essa pessoa gostar, ok. Se ela não gostar, pode comentar aí também. Eu quero que vocês deem um feedback, falem mais coisas, adicionem coisas ao que eu falei, me corrijam se eu estiver errado. Afinal, eu não sei tudo, eu não sou onipresente, onipotente, nem onisciente. Muito menos onisciente, né? Eu sou humano, eu erro. Então é isso. Obrigado por tudo. Aqui no canal G-Geek temos vídeos todas as sextas até o momento. Estou sempre postando. Podem conferir outros vídeos. Temos vídeos ótimos aqui. E até o próximo dia. Valeu e obrigado por tudo. Tchau.